Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez aqui neste canal, Obra Missionária Construindo Shalom. E quero fazer um fechamento nesta noite, no livro de Romanos capítulo 5. Quero terminar o assunto do capítulo 5 do livro de João, né? Livro de João. Sempre estou falando em Romanos, mas não é Romanos não, capítulo 5. É porque eu já vou entrar em outro assunto no livro de Romanos, aí minha mente só está levando para Romanos, mas é capítulo 5 do Evangelho de João. Abra a sua Bíblia aí, porque nós vamos terminar esse assunto. Isso tudo é para o nosso crescimento espiritual, aonde você está aprendendo um pouco da palavra de Deus, vários assuntos, várias ideias. Quando eu trago uma reflexão, faz com que você venha se enriquecer, porque você reflete naquilo que eu estou passando, e depois você vai estudar mais um pouco. E nessa noite eu quero fazer um fechamento no livro de João capítulo 5, que me chamou a atenção uma coisa, principalmente o momento que a gente está vivendo agora. Você para só um pouquinho e pensa no que está acontecendo debaixo desse planeta Terra de um modo geral. Tudo que está acontecendo é dentro de uma permissão de Deus. Deus está permitindo que aconteça. Diz a Bíblia que nada acontece sem a permissão de Deus, sem a permissão do Criador de todas as coisas. Por mais que o homem não aceita que existe um Criador, um Deus poderoso que criou tudo, mas não vai deixar de ser verdade. De jeito nenhum, porque todos os dias a gente vê as pessoas descendo a sepultura, morrendo, falecendo, vindo a óbito, seja por um assalto, seja por um acidente, seja por doença, seja por enfermidade, mas todo dia nós estamos vendo o nosso semelhante sendo enterrado. Então dá para o homem parar e refletir que a nossa vida aqui na terra, ela é passageira. A Bíblia fala que nós não somos deste mundo. Estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Aqueles que estão arraigados na videira verdadeira, aqueles que são filhos verdadeiros de Deus. Então hoje eu estava pensando, analisando em que mesmo acontecendo esses fatos que estão acontecendo voltado à questão desses vírus, que agora não é mais um, tem um coronavírus aí já está alastrando um bocado de coisa. E aí eu pensando, aqui no setor de Manaus, aqui, o 28 de agosto, que é um hospital, está cheio, abarrotado de gente, tudo com dor de cabeça, febre, vômito, enfim, vários sintomas. E aí a gente fica pensando, meu Deus, parece que tudo que fizeram, tudo que é de ruim, fizeram um pacote e jogaram dentro da cidade de Manaus. Porque se você for analisar, Manaus foi uma das capitais mais atingidas, mais assim massacrante. E aí a gente fica pensando, mas por quê? Que teve outra cidade que não sofreu tanto igual Manaus. Mas aí a gente vem analisando que muitas vezes isso acontece é por causa da nossa rebeldia, é por causa da nossa desobediência. O vírus está aí, de todos os jeitos, e muitas vezes a gente vê as pessoas não se protegem, né? Não usa máscara, tudo de boca aberta andando na rua, nem aí, não está nem aí. Aí a gente olha e fica analisando, meu Deus, como é que pode? E quando você está se protegendo aqui, muitos não estão nem aí. De jeito nenhum, parece que nada está acontecendo.
E aí começa a contaminação, tudo de novo, tudo aquele processo de novo, rotineiro. Aí a gente fica analisando, mas por que isso? Justamente porque nós não obedecemos. Eu estou me colocando dentro do plural, para não estar julgando ninguém. Nós não obedecemos. Se a gente se obedecer às normas, tudo certinho, as coisas estavam diferentes. Então fica nesse alto e baixo, nesse alto e baixo. É o povo tudo com dor de cabeça, tudo com febre, tudo com mal-estar. Por quê? Justamente porque muitas vezes a gente não está vigiando. Não está vigiando. Então, tirando do setor de Manaus, tem outro no mundo inteiro está passando por situações difíceis. Mas tudo por causa da rebeldia do homem. Porque o homem não obedece. E aí, se não obedece, vai colher aquilo que planta. É o que a Bíblia fala, é o que a palavra de Deus fala. Então, eu andei analisando, voltado ao paralítico do tanque de Betesda, que a situação que ele passou 38 anos naquela prova não foi culpa de Deus, não foi culpa dos seus familiares, não foi culpa de A e B, não foi culpa do vizinho, não foi culpa dos seus amigos, não foi culpa de ninguém. Absolutamente a culpa foi dele. Ele está naquela condição porque eu andei analisando e buscando mais conhecimento sobre esse texto, e vemos que três pessoas tiveram consequência desse mesmo pecado, como eu falei na reflexão anterior. Então, quem levou aquele paralítico que está naquela situação, na beira daquele tanque, há 38 anos, pelejando para descer naquelas águas, sabemos que, pela análise que eu fiz, pelos estudos que eu fiz, ele foi infectado por um vírus. Que vírus foi esse? O vírus do pecado. O vírus do pecado. E a Bíblia fala que aquele que é infectado com o vírus do pecado e permanecer nas práticas, porque cada vez mais a pessoa vai praticando o pecado, mais o vírus vai entranhando na alma, no espírito. Porque a Bíblia fala que no final de tudo vem a morte da pessoa. Se a pessoa não se arrepender dos seus pecados, reconhecer que Deus é o seu Criador, fica difícil, porque o salário do pecado é a morte. Então o salário do paralítico que está ali do tanque de Betesda era a morte. Ele ia morrer se Jesus não chegasse ali para cumprir o propósito na vida daquele homem. Ele ia morrer, porque 38 anos já tinha naquela condição. Eu não sei quantos anos ele tinha, mas dá para entender que nessa faixa etária aí dos seus 60 anos ou mais, ele já tinha de idade na totalidade. Então uma pessoa de 65 a 70 anos, naquela situação onde estava quase imóvel, não podia se mover, não se podia se mover. O mover dele era muito pouco. Então, era uma paralisia quase total. Só o cérebro que estava funcionando, mas o corpo, meu Deus. E aí eu andei pensando relacionado a esse texto, que Jesus, ele sustenta a vida. É ele quem sustenta a vida. Sustenta o propósito, sustenta a promessa na vida daquela pessoa. Mas a questão é que Jesus sustenta o nosso ministério, Jesus sustenta a nossa vida, Jesus sustenta os propósitos, Jesus sustenta as promessas que tem na nossa vida, mas existe o outro lado da moeda. Será se nós sustentamos a nossa fidelidade com Ele? Porque a Bíblia fala, tem uma passagem na Bíblia que mesmo que a gente for infiel, Deus é fiel com a gente. Mas existe o contexto da coisa. As pessoas pegam esse texto justamente para justificar o seu pecado, para justificar o seu erro, para justificar a sua derrota. Porque é claro que Deus é fiel, mas não em questão do nosso pecado. Mesmo que a gente for infiel, ele permanece fiel, mas
Não no sentido que esteja te apoiando, porque Deus é fiel, dependente da gente ou não, Ele é fiel, ele é fiel, mas não quer dizer que está sendo fiel em questão de estar apoiando o seu pecado, apoiando o seu erro, não. Ele é fiel em questão de, se você se arrepender dos seus pecados, Ele está pronto para te perdoar e você dar continuidade da sua vida. E eu analisando relacionado a essa questão aqui, que Deus sustentou a palavra que Ele deu relacionada àquele paraíso que estava ali à beira daquele tanque. Ele sustentou a palavra. Que palavra foi essa, pastor? Essa? A palavra que Ele falou assim: queres ser sã? Queres ser curado? Ele sustentou a palavra. Ele lançou a palavra, mas Ele sustentou. E você pode ver aí, abre a sua Bíblia aí, para poder você entender o que eu quero falar nessa reflexão, para você abrir os seus olhos. Porque Deus, Ele sustenta a nossa vida até certo ponto. Depois, meu filho, se você permanecer infiel com Ele, Ele não vai sustentar a sua vida. E aí fica difícil. Olha o que é que fala aqui. Versículo 5 ao 6 para entender. E havia ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes: queres ficar sã? Ou em outras versões fala assim: queres ser curado? Então Jesus, ele lançou essa palavra. Ele lançou essa palavra sobre aquele homem. Como é que é? É pegar ou largar, em outras palavras, é pegar ou largar. Você quer ser curado mesmo? Por trás dessas palavras, Jesus queria dizer assim: beleza, tu quer ser perdoado mesmo dos seus pecados? Tu quer mesmo se arrepender dos seus pecados? Você quer mesmo se arrepender dessa mazela que você se encontra? Era mais ou menos o que Jesus queria estar falando para aquele homem. Para ele entender, beleza, eu te perdoo os teus pecados, né? Eu te levanto dessa situação, mas depois você não peque mais, para que a sua vida não se torne pior. Que lá no versículo a seguir, ele fala relacionado a essa questão. Você pode aí ir avante aí, lá no versículo, deixa eu ver aqui, no versículo 14, onde ele fala assim: depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhes: eis que já estás sã, que curado, não peque mais, para que não se suceda alguma coisa pior. Então Jesus sustentou a vida daquele homem. Quando ele lançou a palavra: querem ficar sã? Aí o versículo 7 a seguir fala assim: o enfermo respondeu-lhes: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Mas Jesus disse em seguida: levanta-te, toma o teu leite e anda. Olha só. Então aqui entra a fidelidade de Deus. Ele falou se a pessoa queria receber mesmo milagre. É isso que tu quer mesmo? E ele concordou, porque ele se levantou e tomou o leite e andou. Se ele não tivesse concordado com essa situação aqui, ele até hoje a Bíblia ia relatar que ele ficou na beira do tanque e não recebeu milagre algum. Então o interesse de Deus, o interesse de Jesus é sustentar a sua vida, mas nem todos querem sustentar a sua fidelidade com Deus. Aí quer que Deus sustente a sua vida, porque entra o versículo: mesmo se eu for infiel, Deus é fiel comigo. Ei, entenda a palavra de Deus, estuda todo o contexto lá, que você vai ver que não é assim. Não é porque você vai se tornar infiel com Deus que Deus vai tornar fiel com você, não.
né? Nesse sentido que você está pensando, não. Quer dizer que eu vou permanecer fazendo tudo errado e aí Deus é fiel com o meu erro? Não. Deus é fiel dentro da sua justiça, dentro da sua lealdade, dentro daquilo que você verdadeiramente é justo. Se você é injusto, se você permanece fazendo tudo errado, essa fidelidade de Deus ela vai se acabar na sua vida. Só vai até certo ponto. Então você precisa aprender relacionado à questão da palavra de Deus para que você não venha perder a sua bênção com a própria palavra na sua mão. Porque a Bíblia ela pode ser a mãe da verdade, mas também ela pode ser a mãe da heresia, dependendo em que mão ela está. Então estou trazendo uma reflexão para você, para que você possa refletir. A tua vida está nas mãos do Senhor. Ele está sustentando até o ponto de você for fiel. Se você vacilar, Deus ele não vai mais sustentar a sua vida, não. Não vai. Então tem muita gente descendo a sepultura porque fica com essa ilusão que acha que Deus está sustentando a vida dele, não vai acontecer nada com ele, né? Eu não morro, eu sou super-homem, sou Superman. Ei, acorde. Acorde. Porque Deus ele quer que todo ser humano venha ter a sua salvação. Tem uma morada celestial. Mas a gente vê que hoje o povo estão mais preso a essas coisas dessa terra. E Deus está permitindo que aconteça tanta coisa nesse planeta Terra, sacudindo, para que o homem acorde e veja que a terra ela não é sustentável. Ela não tem uma sustentabilidade para sempre. Ela vai se acabar. E Deus está alertando o homem: ei, acorde. Acorde. Começa a planejar a sua vida. Planeje trabalhar na sua vida, para futuramente, quando você partir dessa vida, você ter um local para você morar eternamente, tranquilo. Você está preparando a sua segunda morada? Você está preparando? Porque tem que estar preparando a sua segunda morada, que não é lá a sepultura, não. A Bíblia fala que existe duas moradas para o homem: ou é o inferno ou é os céus. Mas a pessoa é quem vai decidir. Deus não decide o destino de ninguém. A pessoa quem vai ter que tomar iniciativa. Então, Jesus ele sustenta a nossa vida, sustenta o nosso ministério, sustenta as nossas promessas, mas até o ponto que nós também sustentamos a nossa fidelidade com Ele. Porque o que a gente está vendo hoje, meu Deus, o povo tão zombando da cara de Deus assim, ao vivo e a cores. Você vê tanta barbaridade, tanta coisa que você vê assim que você não pode nem falar, porque se falar, acham que a gente está discriminando, acha que a gente já está fazendo discurso de ódio, e não é isso. Olha para a Bíblia, olha para a palavra de Deus e veja. Ao redor desse tanque aqui, esse tanque aqui, de Betesda, que significa casa de misericórdia, vamos supor que seja uma igreja, ou algo que venha trazer benefício para o homem, todos aqui estavam agarrados ali somente ao tanque de Betesda. Preste atenção e analise o texto. Aqueles outros todos que estavam ali estavam focados só no tanque de Betesda. Nada ao redor ele estava mais preocupado com mais nada. Só achava que a cura só poderia vir lá do tanque de Betesda. E não era, Jesus chegou e deu ali uma opção. Mas os que estavam ali ao redor não perceberam isso. De maneira nenhuma. Então lá existia, aqui diz que existia cegos, mancos e ressecados. E eu analisando para esse texto, jogando para o lado bíblico da coisa, que aqui se o tanque de Betesda simboliza a igreja, no ponto de vista aqui, fazendo um paralelo, uma ilustração, que essas pessoas que estavam aqui, seja, como vamos supor, que seja obreiro,
existia obreiros cegos, existia obreiros mancos, existia obreiros ressecados, né? Existia aqui pastores cegos, pastores mancos, pastores ressecados, presbítero, evangelista, missionário, membros comuns, tudo nessa situação aqui. E existiu outro que estava paralítico já ali deitado, já quase sem solução. Mas Jesus entrou ali e colocou uma opção ali. O que quer que eu te faça? Você quer ser curado? Você quer sair dessa situação? E aí a situação daquele que estava lá estava pior do que aqueles que estavam ao redor do tanque. Porque o que estava ao redor do tanque estava tudo enfermo. Mas não dá para entender qual é o tipo de enfermidade no sentido mais assim, vamos supor, do jeito que eu quero trazer aqui. Mas que tinha pessoas cegas, mancos e ressecados e paralíticos, que era a questão do paralítico lá. O paralítico porque a sua paralisia foi causada por pecado, ele pecou, né? Então a gente vendo isso, que hoje, quantas pessoas estão nessa condição? Estão nessa situação? Estão cegos, estão mancos, estão ressecados pelo pecado. E eles não conseguem ver. Hoje o pecado virou moda. Hoje pecar virou moda. Tem um certo tipo de pecado aí que é moda. Porque o outro faz, o outro também vai fazer. Que é a questão que eu vou entrar nesse assunto nas próximas reflexões. Eu vou entrar nesses assuntos por quê? Porque Jesus sustenta o nosso ministério. Se a gente que são pastores, pregadores do Evangelho, a gente não se levantar para começar a falar a verdade, nós vamos ser cobrados por causa disso. Porque hoje você não pode falar sobre determinado pecado, porque pode ser que você seja até preso. Que seja. No tempo dos apóstolos, no tempo dos discípulos, quantos não foi preso porque confrontaram o pecado daquela época, confrontaram o pecado do contexto daquele tempo? E hoje a gente vê aí o pecado vive a cura, as pessoas zombando até da gente. E não pode as pessoas estar fazendo isso como seja uma moda. Que eu vou entrar nesse assunto lá em Romanos capítulo 1. O que a gente vê em determinado lugar, que eu vou até adiantar um pouquinho aqui para você entender, que hoje virou moda a questão do lesbianismo, virou moda a questão do homossexualismo, virou moda. Quer dizer que se se engraça e quer morar com outro homem, casar com outro homem, eu também vou fazer só porque o outro está fazendo? Muitas vezes o cara nem é homossexualismo, mas é porque virou moda, o outro está fazendo, eu também vou fazer. A pessoa nem é lésbica, não tem nada a ver com lesbianismo, mas porque vê o outro fazer, também quer. Então hoje virou moda. A mulher já arruma outra parceira para morar junto. O homem já arruma outro homem para morar junto, como seja uma moda. O sistema do mundo está trazendo isso. E aí quem olha assim pensa que, meu Deus, o que é isso aí? Não é pecado não. O homem casar com outro homem não é pecado. A mulher casar com outra mulher não é pecado. É o que isso quer dizer para a gente. Quer dizer, e se você falar que é pecado, você está discriminando. É discurso de ódio. E não é Bíblia. E se a Bíblia fala, se a palavra de Deus fala, então as pessoas têm que brigar com Deus. Vai lá e briga com Deus. Por que Deus deixou escrito aqui? Não somos nós pastores. Não é porque nós não amamos aquelas pessoas. Não, é porque se eles permanecer naquela prática ali, Deus não vai sustentar suas vidas. Não sustenta, de jeito nenhum. Então a pessoa tem que se conscientizar que aquilo ali é uma zombaria contra Deus. Contra Deus. Vai chegar um momento de Deus pesar a mão.
sobre essas pessoas. Sodoma e Gomorra foi um exemplo disso. Deus mandou fogo sobre Sodoma e Gomorra. Então você vê as doenças num certo lugar de uma forma tão tremenda que só misericórdia, que eu estava falando aqui. Então, aqui no setor de Manaus, tem isso. Virou uma moda agora. Para onde você vai agora, a mulher tem uma decepção, já arruma outra mulher para morar junto. O homem tem uma decepção, já arruma outro homem para morar junto. A gente já viu muito aqui no setor de Manaus esse tipo de coisa aqui. Mas virou uma moda mesmo assim, que pai você olha assim, poxa, mas fulano não era casado esse dia não, largou o marido e foi morar com outra mulher. Ou mas o cara não era casado, não largou a mulher e foi morar com outro homem. Então aí as consequências vêm sobre o local, as pessoas não entendem por quê. Justamente porque o povo está zombando de Deus. Estão zombando. Estão querendo fazer da cidade como Sodoma e Gomorra. Aí vem doença de todos os lados. Vem doença de um lado, vem doença do outro, vem doença não sei da onde, e as pessoas procuram. Por que tanta doença? É porque o homem está causando, está trazendo as consequências. Está jogando na cara de Deus, e Deus, beleza, joga. Eu também vou jogar duro com vocês. É mais ou menos o que o povo quer fazer. Aqui, na questão desse aqui que estava na beira do tanque, beleza, Deus lançou a oportunidade para ele não foi besta, ele disse, não, eu vou me arrepender do meu pecado, vou te aceitar como único e suficiente Salvador, e vou voltar à vida original. E foi o que Deus fez, curou. Olha que um paralítico, nenhuma medicina tem poder para levantar uma paralisia, nesse sentido aqui. Então foi o poder de Deus que levantou aquele homem, colocou de pé, pegou a sua cama e saiu do ar, levantando. Então, olha a situação aqui, o homem que não podia nem se mover, em poucos minutos se levanta, pega a sua cama e sai testemunhando em meio aos seus inimigos. Porque os seus inimigos naquela época eram os judeus, que guardavam a questão do adventismo. Era como seja o adventista hoje, nos dias atuais, que guarda o sábado e condena aqueles que usam o dia de sábado. Então olha como você vê que é tanta bananeira, tanta mistureira, que o povo não quer parar para fazer a separação das coisas, aí quer fazer tudo de um pacote achando que tudo está certo, e não vem consequência, e vem. Então nós que somos pregadores do Evangelho temos que ter em mente, se a gente permanecer fiel com Deus, com o Senhor, com certeza ele também vai permanecer. Então Deus, ele quer sustentar o nosso ministério, mas nem todos estão mais tendo coragem para falar, para bater de frente ao pecado. Então a maioria estão tudo acomodados, e você vê que conta no dedo dos pastores que pregam de frente, de marreta, conta no dedo. E aí o povo quer sucesso, quer vitória, como é que tem? Como é que vai ter? Se o pecado está batendo na nossa porta, se o pecado está batendo na nossa cara e zombando da gente, cadê vocês que você não prega para a gente? É mais ou menos isso. E o pecado cheio de regozijo, o pecado cheio de ideia, cheio de defensores, Então fica difícil. E nessa reflexão que eu quero falar para você, se você sustentar a sua fidelidade com Jesus, com certeza Deus vai sustentar também o seu ministério. Muitos não estão tendo sucesso nos seus ministérios porque não quer sustentar a sua fidelidade com Jesus. Com Jesus. Dizem que é pregador, dizem que são pastores, dizem que aconteça o que aconteça, permanece fiel, mas cadê que confunde o pecado? Cadê que prega contra esses pecados que a gente está vendo aí na cara? E você vê, Deus não levantou ninguém para a mulher arrumar outra mulher morar junto. Não, Deus não aprova outro homem casar com outro homem, ou a mulher casar com outra mulher. Deus não aprova. E eu estou falando isso aqui, é Bíblia, não sou eu. Pega a Bíblia. A Bíblia fala relacionada a essa questão. Se tem de brigar, não vai brigar aqui com o pastor Edson. Briga com Deus, por que ele fez dessa forma. Deus não aprova de jeito nenhum. Então, se você sustentar o seu ministério,
for sustentar a sua fidelidade com Deus, Deus vai sustentar também a fidelidade dele com você. Porque sustentou aqui. Foi lá no templo e testemunhou: ó, quem te curou foi eu que te curei. Agora vai lá e fala lá para seus inimigos, lá para os judeus, que eu te curei. E foi que ele fez, foi lá testemunhar. Quer dizer, olha a coragem desse ex-paralítico. Se tornou um grande missionário e foi lá e obedeceu a voz de Jesus e foi lá pregar lá para os judeus: ó, foi Jesus que me curou, ele me curou mesmo no dia de sábado, no dia que vocês não querem, mas ele, beleza, ele me curou. E aí, o que vai acontecer? Vocês vão me matar? Vocês vão me prender? Mais ou menos nessas palavras. E Jesus foi lá no templo, lá onde também tinha os judeus, que poderiam os judeus também prender Jesus ali, porque queria prender ele para matar. Então, se você for ver, Deus sustentou o ministério de seu filho até o fim. Você pensa que a mensagem de Jesus era assim, tão assim banal? Que as pessoas pensam assim: eu quero seguir Jesus, então vai lá para os 4 evangelhos e começa a rascunhar os 4 evangelhos de ponta a ponta, e você veja cada passo que Jesus deu e cada mensagem que ele ministrou, para você ver se todas as mensagens dele não foi confrontando o pecado, confrontando a injustiça, confrontando o erro, né? Você pode ver, todas as curas que aconteceu, que ele realizou, todas ele bate de frente com o pecado. Todas. Você pode analisar, que sempre está dando uma coisa. E sempre esse povo ao redor de Jesus. Os fariseus, os saduceus, daquela época, né? E os doutores da lei, tudo querendo matar. E os romanos, tudo querendo matar Jesus. Você não vê nenhum daquela classe de pessoas querendo honrar Jesus. Não, todos querem passar a espada nele. Todos. E você vê que Jesus foi crucificado por esse povo. Por esse povo. Quantos zombaram de Jesus lá na cruz? Se tu é filho de Deus, desça daí. Né? Você vê como é que é a zombaria. E até hoje o povo, o homem continua zombando de Deus, achando que vai ficar tudo por isso e acabou. Não, vai chegar o momento de todo ser humano prestar conta da sua vida perante Deus. Queira você acreditar ou não, queira aqueles que acreditam ou não, todos, não tem um bonzinho, não tem esse bam da história, de jeito nenhum, porque o único que morreu e ressuscitou ao terceiro dia só foi Jesus. Nenhum na história, nenhum. Então, toda a honra e toda a glória é dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Não tem nenhum outro. Então o ser humano fica brincando, achando que está tudo certinho, tudo bonitinho, não tem problema nenhum. Eu vou arrumar outro homem, casar com ele, eu vou arrumar outra mulher, eu vou casar com outra mulher, eu vou aí me prostituir, vou roubar, vou matar, vou fazer de tudo, porque eu sou livre. Beleza? Tu tá fazendo isso na tua liberdade? Tá. Mas vai chegar um momento de Deus trazer à tona. Diz a Bíblia que Deus não vai deixar nada escondido. Nada. Tudo vai vir à tona. E a gente está vendo essas enfermidades, doenças horríveis surgindo debaixo do nosso planeta Terra, justamente por causa da rebeldia do homem. Por causa do pecado que o homem está provocando. O pecado já está indo nas narinas de Deus. Se você ver, já está para fechar o cerco. Nós devemos acordar. Acorde, meu irmão. Prepara a sua segunda morada, porque a terra aqui vai ficar feia. A situação aqui vai ficar feia. Deus está permitindo tudo isso para sacudir a terra e mostrar para o homem que a terra não é sustentável. Para ver se o homem venha ter o desejo de ir para o céu, morar no céu com Jesus, ir para a sua segunda morada. Mas o povo não está acordando. Eles acham que aqui já tem tudo. Não, Deus, para que eu não quero ir não? Aqui eu já tenho tudo do bom e melhor. Eu não quero sair da terra. Quer não? Então eu vou sacudir a terra de todas as maneiras, para que vocês possam acordar e ver que a terra não é garantida.
Lá no livro de Apocalipse, fala que muitos desejam a morte, desejando a morte para poder, desejando sair dessa terra, de tanto sofrimento. E a gente vê que está cercando aí, vê aí a pandemia, aí já é febre, é dor de cabeça, é tanta coisa. Aí a gente vê essa situação aqui dentro do setor de Manaus, os hospitais cheios de pessoas com dor de cabeça, dor de estômago, vomitando, febre, dor no corpo todo. Por quê? Porque todas essas circunstâncias, porque todas essas misérias estão vindo aqui para o setor de Manaus. Por que o estado de Manaus foi um dos piores que tem? Justamente porque a nação amazonense, quer dizer, a nação de Manaus, Amazonas, estão debaixo de rebeldia com Deus. Não estão 100% com Deus. Estão fazendo as coisas erradas. E Deus está sacudindo a cidade, sacudindo o estado, para ver se o povo do Amazonas acorde. Deixe o seu pecado, reconcilia com Deus, busca o Senhor, para que essas pragas possam sair de dentro de Manaus. Enquanto não vier o arrependimento, por mais que o governo faça a sua parte, não vai resolver tudo não, 100% não, porque é pecado, é o homem que está pecando. Não é só aqui também não, em todo o planeta Terra, mas aqui é um dos piores lugares que está tendo. Um lugar que era uma bênção, um lugar que as pessoas desejavam estar aqui, era turista de um lado, turista do outro. Agora o povo já fica com medo, tudo apavorado já de Manaus. Eu tenho aqui 6 anos aqui dentro de Manaus, eu só estou aqui porque eu tenho um propósito para fazer. Se eu não tivesse um propósito para fazer aqui, eu já tinha pego o voo, já tinha saído daqui, já tinha ido embora. Mas estou aqui porque Deus está me sustentando, está sustentando o meu ministério, está sustentando a minha vida, está sustentando aquilo que eu vim fazer aqui. Senão, meu filho, eu já tinha pegado voo há muito tempo daqui, já tinha ido embora daqui. Mas a Bíblia fala que aquele que pega no arado não pode olhar para trás, de jeito nenhum. Então, se eu estou aqui, eu vou até o fim, até aonde Deus determinar que eu esteja aqui. Mas temos que nos levantar dentro das reflexões, dentro dos sermões bíblicos, dentro da palavra, os pastores que começam a se levantar dentro de Manaus e começar a pregar a palavra. Hoje, este dia eu estava conversando com outro pastor aqui, e ele falando, rapaz, o problema dos obreiros, o problema de obreiro aqui é porque é difícil, pastor, você arrumar obreiro aqui, porque os obreiros aqui são derrubadores de placa de igreja. Eles têm o prazer de derrubar a placa da sua igreja. Aí eu fiquei pensando assim, como assim? Eles, já vem de outros ministérios, tudo rebelde, tudo de mente já feita. Eles não aceitam ser disciplinado. Aí já veio de um primeiro, já veio de 4, 5, 6 ministérios, porque não deu certo para lá. Aí vem batendo no seu ministério. Então, aí a gente vai dar oportunidade para esse povo, não quer obedecer, tudo debaixo de rebeldia, tudo debaixo de pecado. E aí fica difícil. E aí quer derrubar a placa do seu ministério. Ei, eu quero te falar uma coisa. Deus, ele sustenta o nosso ministério. Deus, ele sustenta o nosso ministério. De conformidade com a nossa fidelidade com Ele, Ele vai sustentar o nosso ministério e ninguém vai descer a placa do nosso ministério, de maneira nenhuma. Por mais que esses rebeldes entrem dentro de nossos espaços, onde nós pregamos a Bíblia, mas a Bíblia fala que essas pessoas não permanecem porque Deus tira, não permanece de jeito nenhum. Então, dentro dessa reflexão, eu quero te falar para você, que é pastor, que é obreiro, que é líder, que você mantenha a sua fidelidade com Deus, que com certeza Ele vai sustentar o seu ministério, de conformidade também que Ele sustentou aqui o ministério deste homem que estava ali há 38 anos, foi curado, foi formado um grande missionário e foi enviado para pregar a palavra. Então, se você se manter fiel com Jesus, Ele também vai se manter fiel com o seu ministério. E Ele vai trazer recurso para o seu ministério. Porque aqui o setor de Manaus é um setor difícil. Aqui o povo até para dizimar e ofertar é complicado. Quem está lá de fora, lá quando eu estava lá em Brasília, naquele setor lá, o povo olha para Manaus com
como seja uma igreja desviada, Manaus. Como aqui seja uma igreja desviada, no modo geral. Então é muita mistureira. E isso tem que acabar para que Deus possa operar 100% dentro do estado do Amazonas. Que Deus abençoe dentro dessa reflexão. Né? Não sou o dono da verdade, absolutamente não, mas é uma reflexão para que você possa refletir e mudar a maneira de ver as coisas, mudar o percurso do caminho. Se está indo para o caminho errado, ei, acorde, porque Deus não vai sustentar a tua vida dentro do pecado, não. Vai chegar um momento que, se você não se arrepender do seu pecado, Deus tira a sustentabilidade e aí você desce a sepultura. E descer a sepultura sem a salvação, meu amigo, é complicado. Que Deus abençoe. Até a próxima reflexão.